Bom dia, terceiro ano. Hoje nós vamos falar sobre estado gasoso, tá? E quando nós falamos do estado gasoso, nós precisamos estudar as três variáveis: pressão, volume e temperatura. E essas variáveis, elas apresentam as unidades no sistema internacional, que eu também preciso saber. Então, pressão, a unidade no sistema internacional é o Pascal, tá? Uma atmosfera corresponde a 10 a quinta Pascal. Nós já sabemos que uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Quando nós falamos de volume, a unidade de volume no sistema internacional é metro cúbico. Um metro cúbico corresponde a 1000 litros, um decímetro cúbico corresponde a 1 litro, um centímetro cúbico a 1000 mililitros e 1 litro corresponde a 1000 ml. Na escala, em relação à temperatura, né? Nós vamos falar sobre o Kelvin, que é utilizado no sistema internacional. Graus Celsius é a escala utilizada no nosso país, beleza? Então, nós sabemos que 100 graus Celsius corresponde a 373 kelvins. Nós sabemos que 0 graus Celsius corresponde a 273 kelvins, ok? Regrinha prática. Quero a temperatura em Kelvin. O que eu faço? Pego a minha temperatura em graus Celsius, somo 273. Se eu tenho uma temperatura, se eu quero a temperatura em graus Celsius, eu pego a minha temperatura em Kelvin e subtraio de 273. É muito importante que vocês saibam disso, tá? Não esqueçam disso, ok? O próximo assunto nosso é a equação geral dos gases, tá? Nós vamos partir da equação geral dos gases, que é essa daqui, tá? 1 eu chamo de estado inicial, 2 estado final, ok? E nós vamos ter três transformações: a isotérmica, onde nós vamos ter a temperatura constante, então vou tirar a temperatura dessa equação, vai me sobrar P1V1 igual a P2V2. Ela descreve essa curva, que é uma isoterma, e aqui nós precisamos verificar que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, aumenta o volume, diminui a pressão, ok? Isobárica, né, o prefixo iso igual, o bar é a unidade de pressão, né, então nós temos mesma pressão. Então, nós vamos ter, tira a pressão aqui, ó, dessa equação, ok? Sobra o quê? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Nós temos uma reta. Elas são diretamente proporcionais. Então, aumenta a temperatura, aumenta o volume. Diminui o volume, diminui a temperatura. Ok? Temperatura em Kelvin. Depois nós temos aqui a transformação isocórica, né, onde o volume é constante. Tira o volume daqui. Nós vamos ter que são diretamente proporcionais. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Tá? Então, tirando o volume, eu vou ficar com essa expressão aqui. Beleza? Observem que aqui a gente tem uma massa fixa. Aonde vai aparecer variação de massa é justamente na próxima equação. Ok? Então, vamos para a próxima equação. Aí, nós vamos ter a equação do gás ideal. Quem é essa equação do gás ideal, né? É o PV igual a nRT. Então, pressão, volume, número de mols, tá? Não posso esquecer que número de mols é o quê? Massa pela massa molar. Tudo bem? Vezes R vezes T. O R é a constante de proporção, constante dos gases. Esse R, ele é pressão vezes volume dividido por número de mols vezes temperatura. Temperatura na escala Kelvin. Ok? E aí o que acontece? Quando ele me fornece o valor do R nos exercícios, ele sempre vai me fornecer a unidade. Então, pela própria unidade, eu consigo chegar na expressão matemática, ok? Então, eu não preciso ficar memorizando esses valores, muito menos essas unidades, porque ela já vem, né, mostrada no dado do exercício. Então, a partir dessas unidades aqui, eu consigo chegar na expressão matemática, ok? O que nós não podemos esquecer? Que a temperatura ela tem que ser dada em Kelvin, certo? CNTP, condições normais de pressão e temperatura. A temperatura é 0 graus Celsius.
pressão é 1 atmosfera e o volume 22,4 litros. Se eu substituir esses dados aqui para 1 mol, eu vou chegar nesse valor de R aqui, ó. Tá certo? Então, na CNTP, nós usamos esse R que dá 0,082. Beleza até aí? Então, essa é a equação de gás, do estado de gás ideal. Observe que nessa equação eu já tenho o número de mols. Ok? Agora você vai pegar o seu terceirão alfa 2, vai abrir na página 615, que nós vamos estar discutindo o exercício 5. Ok? Vai lá rapidinho, pega o alfa 2, página 615, que a gente vai discutir esse exercício. Tá? Bem, nesse exercício ele fala o seguinte: créditos de carbono são certificações dadas às empresas, indústrias e países que conseguem reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Cada tonelada de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera equivale a um crédito de carbono, certo? Utilizando-se R igual a 0,082 atmosfera vezes litro, vezes mol menos 1, Kelvin menos 1, a quantidade de CO2 equivalente a um crédito de carbono, quando coletado a 1 atmosfera e 300 kelvins, ocupa um volume aproximado em metro cúbico igual a. Aí ele me dá as massas molares do carbono e a massa molar do oxigênio. Prestem muita atenção nesse exercício. Ele me deu o dado do R, estão percebendo? E já me deu as respectivas unidades. Olha que interessante. Aí fica mais fácil ainda para desenvolver o exercício. Ou seja, com esse valor do R, eu consigo chegar à expressão matemática. Vamos verificar a resolução disso, ok? Olha que bacana. Então, ele me deu o crédito, né? Corresponde a 1 tonelada. Eu tenho que saber que 1 tonelada corresponde a 10 a sexta gramas. Nós estamos falando aí de CO2, né? São as emissões de gás de dióxido de carbono. Nós calculamos a massa molar do CO2, do dióxido de carbono, que é 12, que é a massa do carbono, mais 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Isso vai me dar uma massa de 44 gramas por mol. O R, ele me deu o valor do R, que é 0,082, e ele me forneceu esses dados, atmosfera vezes litro. O Kelvin a menos 1 que dá no exercício, significa o quê? Que ele está no denominador. E o mol a menos 1 também indica o quê? Que está no denominador. Então, o que eu sei? Lembra na aula, no vídeo anterior? Nós falamos das unidades de pressão. Olha o ATM aqui, a atmosfera. Isso é unidade de pressão, isso é unidade de volume, mol, N, Kelvin, temperatura. Então, eu chego nessa expressão aqui matemática, ó, tá vendo? R igual a PV dividido por temperatura vezes N. E daqui eu tenho isso aqui, ó. PV igual a nRT. Eu não precisei memorizar isso. Da onde que eu tirei toda essa informação? Das unidades que ele me forneceu do R. Tudo bem até aí? Lembrando que o N é massa pela massa molar. Por isso que ele te forneceu os dados das massas atômicas. Nós precisamos usar em algum momento. Voltando ao exercício, tirando os dados. Temperatura 300 kelvins, pressão de 1 atmosfera. A expressão matemática nós já deduzimos a partir dos dados da unidade. Ok? Substituímos os valores e vamos ficar com a equação em função do volume. Fazendo todos os cálculos aqui matemáticos, né? Nós vamos chegar em isso, 0,559 vezes 10 a sexta litros. Ele quer a resposta em metro cúbico. O que eu tenho que lembrar? Que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Tá ok? Então, eu vou chegar em 559 metros cúbicos, aproximadamente 600 metros cúbicos, que é a opção D. Beleza? Então, esse tipo de exercício
saiu praticamente com algumas informações importantes, que era lembrar que uma tonelada corresponde a 10 a sexta gramas. Eu saber que a atmosfera é pressão, volume é litros, Kelvin é temperatura, mol é o N, tá? A partir dos dados, eu cheguei à expressão matemática e eu precisei saber que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Tudo bem, turma? Esses são os pontos-chave desse exercício. Beleza? Vamos desenvolver mais um exercício, tá?